Olá pessoal, é com grande prazer que eu, professor Alexei, aqui do Espaço Jurídico, nós estamos agora no blog aí, no nosso blog, vim dar algumas dicas de como estudar aqui para a nossa LEP. Claro, informática para concursos ou matéria extraordinária. Matéria essa, pessoal, que as redes sociais estavam dizendo que não iam cair, né? Informática, AFO e etc. Meu Deus do céu. Cuidado, turma, cuidado com o que dizem na internet. Devemos contar, não é verdade, com o ovo da galinha depois que ela põe. Brincadeiras à parte. Meu nome é Alexei, pessoal, e claro, estou aqui com o edital para explicar a vocês o que estudar e como estudar. Então vamos lá, dar uma olhadinha no edital? Vejamos? Então temos aqui, turma, noções de informática. Olha lá, ele começa com ambiente Windows. Viva, pessoal, não cai Linux, não cai Linux. O bom desse edital é que ele destrinchou aqui, ó, o que ele quer do Windows. Olha lá o que ele está querendo do Windows. Toda essa parte aqui que eu selecionei e grifei na tela para vocês, ele está pedindo em relação ao nosso Windows. Ou seja, o uso do ambiente gráfico, execução de aplicativos de manuseio de multitarefa, do ambiente multitarefa, manipulação de arquivos e pastas, uso de lixeira, identificação de tipos de arquivos, configuração e atualização do Windows, tá certo? Leitura e gravação de CDs e DVDs, uso de pendrives e leitores de cartão de memória, manuseio de filhas de impressão, compartilhamento, uso de impressoras e pastas, digitalização de documentos. Pois é, turma, aqui neste pedaço que eu li rapidamente, porque você já deve ter sim um edital em sua casa, devemos ter cuidado no Windows, porque ele não disse qual é a versão do Windows. Olha a bronca. Então, turma, em relação ao Windows, o que é que poderá vir na nossa prova? Simples. Poderá vir, olha lá. O Windows XP, professor, isso não é antigo, nunca mais caiu em prova de concurso, é verdade, nunca mais caiu. Windows XP, poderá vir também o Windows 7 e quem sabe, por que não, o Windows 8 ou o Windows 8.1, que é o mais recente. Então, turma, o cuidado que vocês devem ter é estudar principalmente questões de 2010 para cá. Repito, 2010 agora para 2014. Porque em cima do edital, tá certo? Se vocês, claro, baixarem diversas questões, existem vários sites, na verdade, que permitem baixar prova, ou as provas aí da FCC, vocês procurem em cima dos tópicos que ele pediu sobre o Windows. Agora, qualquer um desses. Claro que a princípio a FCC não chegou a trabalhar com 8, se chegou uma ou duas questões, salvo engano, tá bom? O que ela vem trabalhando bastante é com 7, muito, e XP, às vezes dá um surto, ela põe também a banca, é verdade. Então tenham cuidado com isso aí, turma, pelo amor de Deus. Peguem sim questões de 2010 a 2014. Agora, sobre quais questões? Ambiente gráfico, o que seria o ambiente gráfico? A tua área de trabalho, o desktop. Outra coisa, além de trabalhar, tá certo? Com a nossa área de trabalho, lá tem plano de fundo, tarefas, menu iniciar, ele poderá sim trazer para a nossa prova comparações do Windows XP com o Windows 7. Imaginem, ele perguntar os itens que existem no menu iniciar do XP e aqueles que não mais existem no Windows 7 em relação ao XP. É uma questão super pesada. Tenham cuidado com isso aí, tá? Além de lixeira, turma, questão clássica sobre o Windows é o Windows Explorer, o gerenciador de arquivos e pastas. Estudem, não deixem de lado. Recortar, copiar e colar, tá bom? Sempre cai. Criação de pastas, subpastas, mover, copiar arquivo com mouse, tá certo? Com as teclas de atalho. Também estudem a nossa, claro, área de transferência, que eu já falei, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, a nossa área de transferência do recortar, copiar e colar. Tá bom, turma? Não esqueçam, os elementos de uma janela, se eu posso minimizar, maximizar, mover, barra de menu, barra de título, barra de endereço. Estudem. Ele pede também uma parte de configuração do nosso Windows,
Atentem ao nosso Windows Update, atualização do sistema operacional. Atentem às ferramentas de sistema como restauração do sistema, tá? Eu estou detalhando aquilo que ele está pedindo no edital. Linux, eu repito, não cai, Linux não cai para vocês. O software livre, código-fonte aberto, não cai, não tem aqui no nosso edital. Deixa Linux de lado. Agora, em relação ao Windows, é como eu falei. Qualquer versão do XP para frente poderá vir sim na nossa prova. Veremos, turma, mais um tópico do nosso edital. Vamos lá? Olha lá aqui no nosso edital. No Word, o que ele pediu de Word? Vamos ao Word. Observem que ele está pedindo aqui, turma, o Word não tem BR Office Write. Olha lá, utilização e personalização da barra de ferramentas Ribbons. Minha Nossa Senhora. Vou parar por aqui. Alexei já vai voltar. O Ribbons, como queiram. Não sou professor de inglês. Não sou teacher, não é de inglês. Então, turma, esse Ribbons é simples. Você aí já deve ter estudado o Office 2010, né, o Office 2007 ou o Office 2013. Então, lá no Ribbons, o que seria? Vamos lá. Vou fazer um desenho aqui, rápido e simples, tá certo? Então, Ribbons, nós temos no novo Word, no novo pacote Office, a princípio o Word que ele está falando, uma faixa de opções, onde essa faixa de opções nós temos guias, tá certo? A guia, por exemplo, arquivo, dentre outras, várias guias. Dentro de cada guia existe, turma, os comandos, tá? Por exemplo, na guia arquivo existem vários comandos: salvar, salvar como, abrir. Na guia página inicial, eu tenho lá, por exemplo, vários grupos como área de transferência. Aí tem um outro grupo chamado fonte, tem um grupo chamado parágrafo e assim sucessivamente. Por exemplo, eu vou mostrar essa parte no computador para vocês terem uma ideia do Ribbons, tá certo? Então vou lá na área de trabalho aqui, vamos passar para a tela. Então, por exemplo, vou abrir aqui o meu Word, Word 2010. Pronto, abrindo 2010, olha aqui que legal, fica melhor por aqui, né, turma? Então tem um aqui, ó, o Ribbons, que é toda essa partezinha, a faixa de opções. Tem um lá, guia arquivo com seus comandos, guia página inicial. Aí vocês vão ter que saber e decorar que a página inicial, por exemplo, tem um grupo área de transferência e seus comandos, o grupo fonte e seus comandos, o grupo parágrafo e seus comandos, o grupo estilo e seus respectivos comandos. E assim sucessivamente. Na guia inserir, grupo páginas e seus comandos, grupo tabelas, seus comandos, grupo ilustrações e seus comandos. Vocês vão ter que estudar dessa forma aqui o nosso Word, tá certo? Então vejamos agora, turma, o nosso edital. Eu vou voltar nele, tá certo? Vamos ao nosso edital. Então vejamos aqui. Expliquei o Ribbons. Aí ele diz digitação e formatação de texto, parágrafo, aí pronto, vai embora. Toda essa parte aqui. Então, digitação, formatação de textos, aquele grupo fonte, marcadores de numeração, formatação de parágrafos, bordo e sombreamento. Aí nós temos o que? O grupo parágrafo, configuração de página, tamanho e orientação do papel, margens, cabeçalhos e rodapés, estilo, numeração de páginas, tabelas, mala direta, inserção de imagem, caixa de texto e formas e impressão. Pois é, turma, então no nosso Word 2010, que estou abrindo novamente, atentem pelo amor de Deus, atentem ao grupo fonte, ao grupo parágrafo, atentem a eles. Ele falou muito também da configuração de página, olha lá na guia layout, configuração de as margens, que poderá cair para vocês, infelizmente, nessas margens aqui. Ele poderá surtar e pedir para vocês, por exemplo, os valores padrões da margem superior, inferior, esquerda e direita, que já houve esse surto pela banca. Ela já pediu, já pediu.
Cabeçalho e rodapé, outro tema citado. Imagens também, ó, inserção de imagens, está aqui, cabeçalho e rodapé, o grupo cabeçalho e rodapé. A parte de impressão, pessoal, arquivo, imprimir, vocês vão ter que estudar tudo que estiver aqui de comando em relação ao nosso Word. Então, no nosso edital, continuando, vejamos o Excel, que ele também fala de utilização e personalização das barras de ferramentas e ribbons, é aquela mesma parte, só que do Excel. A navegação, quando ele fala de navegação, turma, no Excel, é para passar de uma coluna para outra, de uma célula para outra, de uma linha para outra. Digitação, formatação de texto, número de planilha, estaria aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora o Excel. Então, a formatação, o que é que ele pede de formatação, tá certo, de números, olha lá. O grupo números na guia página inicial. Alinhamento, formatação de texto, fonte, tá bom? Tem que estudar isso aqui, não só os botões, se também tiver teclas de atalho. Observe no edital que ele também pediu fórmulas e funções, onde fórmulas e funções nós temos, por exemplo, o botão soma, nós temos a guia fórmulas, olha lá, biblioteca de funções. Isso aqui, pessoal, inserir função, isso daqui vai cair, tá certo? Tem que se decorar essas categorias, pelo menos os nomes das categorias, tá? Vai ter que decorar essas categorias, sim, com certeza absoluta. E claro que as fórmulas, não é? Aquela parte básica do igual, etc. Então, turma, nessas fórmulas não é coisa simples, não. O que vocês devem estudar são, por exemplo, referências relativas, mistas, absolutas. Quando há cifrão, quando não tem, se vir com 1, com 2, se é relativo ou misto absoluto. Tem que estudar. Tem que estudar? Claro que sim. Tá bom? Em termos de funções, são as mais variadas possíveis. Eu já vi, turma, até fórmulas que ele pediu juros compostos, meu rei, minha rainha. Juros compostos, verdade. Montante, temos que estudar também. É a matemática básica dentro da informática, sim. Tá? Aquele trivial do soma-se, está começando a desaparecer da FCC. Quando vem, claro, todos a nível nacional acertam. Sei que é da Alep, é Pernambuco. Mas com certeza, pessoal, praticamente todo o Brasil virá para fazer essa prova aqui. Nós somos guerreiros. Então vamos detonar essa prova, tá certo? Do Brasil todo. Vai ser, como diz aqui no Nordeste, caceta é porrada. Então vamos estudar. Estou trazendo essas dicas de fórmulas e funções. E claro, não se preocupem. Estaremos aqui, turma, com a isolada online do professor Alexei Silva no Espaço Jurídico. Estou no blog, claro, ajudando a todos vocês e já fazendo uma breve, vamos dizer assim, propaganda da minha isolada online. Vou ter um isolado online ajudando a todos vocês sobre esses tópicos do edital. Então vou voltar ao edital novamente. Vamos lá, dá uma olhadinha. Vamos lá no edital. Aí ele fala, ó, de bordas e sombreamento. Bordas e sombreamento, eu tenho, turma, na guia página inicial, essa parte aqui de formatação, de alinhamento, de fonte, tá certo? Bordinhas aqui, ó. Olha as bordas, tá certo? Então, borda, sombra, esse blá 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 cai. Formatação condicional, classificação, filtros gráficos e impressão. Pois é, eu tenho filtro, temos que estudar filtragem de dados, tá certo? A condicional sim. Existe formatação condicional que vamos estudar. Então, turma, essa parte requer até da formatação condicional uma função lógica. Tem um se, o se não, tá certo? O i, o ou, que vocês já estudaram em raciocínio lógico e matemático. Na verdade, aqui também vamos estudar o i, o ou. Cai nessa formatação condicional. Então, exemplo, se o salário estiver abaixo, tá certo, de R$ 1.000, as cores sairiam vermelho. Acima de R$ 1.000, na cor azul. Um exemplo de formatação condicional. E claro, iremos degustar no nosso curso ou algum que vocês venham
a fazer no futuro muito próximo. Então vou lá novamente, turma, tá certo? No nosso edital, estou indo e voltando. Vamos a ele. Em relação à internet, ele está pedindo acesso e navegação em sites com navegadores e Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. Esse acesso, tá? Vamos lá, né? Esse acesso, aí são o que? As formas de conexão, banda larga, banda estreita. Quais são as formas de conexão que tivemos antigamente? Por exemplo, conexão da EUAP, a banda estreita, ou seja, aquela que o pessoal utilizava a linha telefônica convencional, fazia uma chiadeira e a linha ficava ocupada. A banda larga, aquela que é 24 horas por dia, uma velocidade média bem maior que a anterior. Aí temos, por exemplo, a conexão ADSL, muito utilizada com linha telefônica fixa. E assim sucessivamente. Temos que estudar isso aí. Claro, em relação a navegadores, turma, o que a FCC pede muito? Comando de menus e teclas de atalho. Só que, vejamos o que ele pediu. Vou continuar no edital. Olha lá, em relação aos 3 navegadores. Aí ele pede dos navegadores favoritos, uso e organização dos favoritos. Dos 3, histórico, downloads de arquivo, instalação e remoção de suplementos dos navegadores. Vamos lá, né? O que é o suplemento de um navegador? São aqueles programas que eu tenho que instalar no navegador, senão ele não abre um site. Eu vou dar um exemplo. O Adobe Flash Player. O Adobe Flash Player é um plugin, ou seja, um programa adicional, um programinha adicional que eu ponho no navegador, ou seja, um suplemento, para ele ficar mais fortinho. Eita, que tio Alexei está precisando de um desse. Mas vamos lá, né? Em busca da minha lata de sustagem. Continuando o edital. Vamos que vamos. Tem lá, controle de privacidade do navegador. Isso aqui, turma, controle de privacidade, diz respeito à navegação em private, dentre outros, né, de excluir histórico, apagar os arquivos temporários. Correio eletrônico, ele fala de webmail também. No caso, o próprio, né, webmail, onde, turma, esse webmail, vou pegar aqui, ó, correio eletrônico, webmail para envio e recebimento de mensagens com anexos. Então, esse webmail, o que seria o webmail? Então, aqui eu não vi em nenhum momento o Outlook Express, que seria o que? Seria não, é um programa para e-mail. A princípio ele colocou ali, que eu estou lendo parte a parte o edital, o webmail. Então, o webmail, turma, é aquele acesso via site, o e-mail do site. Então, ele vai falar dos protocolos de e-mail do site, tá certo? De envio e recebimento. Ele vai falar de anexos, se tem ou não vírus, quantos arquivos eu posso anexar, os campos para CC e CCO, ou seja, as ferramentas de webmail. Vejamos o restante do edital, decifrando ele. Aí ele pede também aqui, ó, segurança, vírus, worms e, claro, quem? Os malwares. Tá essa parte aqui, ó, vírus, worms e malwares. Ou seja, pessoal, é a parte de segurança da informação. Claro que aí tem que adentrar antivírus, firewall, tá certo? Os programas aí, um antivírus contra vírus, o firewall para bloquear acesso indevido à nossa rede, não é verdade? E saber quem são esses vermes, esses worms. O que é um malware? O que é um hotkit? Tá? Então, isto está no edital e vai cair na prova agora em abril. Tá bom? Vai cair agora em abril. Então, turma, foi decifrado o edital. Linux cai, professor Alexei? Linux? Não. BR Office, professor Alexei? Não, também não. E qualquer dúvida, turma, podem me adicionar no Facebook, tá ok? facebook.com/prof.alexei. Também tem o alexeisilva@gmail.com. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e qualquer coisa, pessoal, estou começando a minha isolada online aqui no Espaço Jurídico. Um grande abraço, boa prova e fiquem com Deus.